Um milionário visitou um asilo para fazer uma doação, mas acabou ficando surpreso ao encontrar sua mãe, desaparecida há 40 anos. E o que ela lhe disse o deixou em lágrimas. Eduardo nunca gostou muito de aparecer. Mesmo depois de ficar milionário, com uma empresa de tecnologia, ainda preferia andar de camiseta básica e calça jeans do que usar terno caro. Era um cara simples, de fala tranquila, mas com uma cabeça cheia de ideias. Ele tinha 42 anos e, apesar do dinheiro todo, sempre sentia que faltava alguma coisa que ele não sabia explicar direito. Talvez fosse culpa do vazio que ficou quando perdeu os pais ainda muito pequeno. Só lembrava de flashes. Um cheiro doce no ar, uma risada abafada, uma mão quente segurando a dele. Depois disso, tudo virou silêncio e foto empoeirada na estante. Towns, sábado qualquer, acordou diferente. Estava cansado daquela rotina de reuniões, viagens, contratos e brindes sem emoção. Decidiu que queria fazer algo que fizesse sentido de verdade. Pegou o carro e saiu sem destino certo. Depois de dirigir um tempo pela cidade, viu um outdoor anunciando uma campanha de doação para um asilo chamado Recanto dos Ipês. Não pensou duas vezes. Fez a curva e foi para lá. O asilo ficava numa parte antiga da cidade, onde as ruas eram mais estreitas e as casas tinham fachadas gastas pelo tempo. Eduardo estacionou o carro e ficou um momento parado ali, olhando a fachada amarelada do prédio. Tinha um charme meio triste, meio bonito. Respirou fundo e desceu. Logo na entrada, uma senhora baixinha, com sorriso largo, veio recebê-lo. Era Dona Selma, a coordenadora do lugar. Ela parecia cansada, mas tinha uma energia boa no olhar, daquela que a gente sente na pele. Eduardo se apresentou e explicou que queria fazer uma doação grande, sem muito alarde. Não queria foto em jornal, nem discurso, nem plaquinha com o nome dele pendurada na parede. Só queria ajudar. Dona Selma abriu um sorriso ainda maior, pegou na mão dele e foi puxando para dentro do asilo. Atravessaram corredores compridos, onde o cheiro de café misturado com desinfetante se espalhava no ar. À medida que andavam, Eduardo ia vendo os velhinhos sentados em poltronas gastas, alguns olhando pela janela, outros cochilando, outros batendo papo entre si. Tinha uma paz estranha ali dentro, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar naquele lugar. Enquanto Dona Selma explicava sobre a rotina do asilo, os custos, as dificuldades, Eduardo não conseguia prestar muita atenção nas palavras dela. Seus olhos pareciam puxados por algo que ele mesmo não entendia. Foi então que, numa das salas mais ao fundo, ele viu uma senhora sentada sozinha, olhando para um ponto fixo na parede. Ela tinha o cabelo branco fininho, preso num coque frouxo, e vestia uma blusa de lã azul desbotada. Parecia pequena dentro da cadeira de rodas, mas tinha uma presença que chamou Eduardo de um jeito que ele não sabia explicar. Ele parou de andar sem perceber. Ficou ali, parado, olhando para ela. Dona Selma também parou e olhou para onde ele olhava. Essa é a Dona Lúcia, disse ela. Chegou aqui faz uns anos. Ninguém sabe muita coisa sobre a história dela. Parece que teve um acidente no passado. Perdeu a memória. Ela é quietinha, não fala muito, mas é uma doçura. Um anjo. Eduardo não respondeu. Algo dentro dele apertou, como se o coração tivesse dado um salto e depois travado no meio do peito. Tinha algo familiar naquela mulher, naquele olhar perdido. Sem pensar, ele deu alguns passos até ela. Se ajoelhou na frente da cadeira de rodas, tentando encontrar aqueles olhos cinzentos que agora piscavam devagar, como se estivessem tentando focar. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo, falou, num tom suave. Dona Lúcia não disse nada de imediato. Só ficou olhando para ele, como se o reconhecesse de algum lugar distante. Depois, devagarinho, ergueu a mão e tocou no rosto dele com a ponta dos dedos. Um gesto tão delicado que Eduardo sentiu vontade de chorar ali mesmo, mas se segurou. Meu menino, disse ela, com a voz rouca. Eduardo congelou.
Olhou para Dona Selma, que só deu um sorriso sem jeito, achando que era mais uma confusão da cabeça da senhora. Mas para Eduardo, aquelas duas palavras foram como um soco no estômago. Era como se uma porta velha e enferrujada tivesse se aberto dentro dele. Sem entender direito, sem nem saber o que estava sentindo, ele segurou a mão dela entre as suas. Ficou ali, ajoelhado, sem dizer nada, enquanto uma avalanche de sentimentos antigos que ele nem sabia que existiam começava a desmoronar por dentro. Depois de alguns minutos, Dona Lúcia soltou a mão dele e voltou a olhar para a parede. Era como se aquela faísca de consciência tivesse se apagado de novo. Eduardo ficou ali mais um pouco, tentando encontrar uma lógica para tudo aquilo, mas não encontrou. A única coisa que sabia era que precisava descobrir quem era aquela mulher de verdade. Dona Selma, meio sem graça, quebrou o silêncio. "Quer conhecer o resto do asilo?" perguntou. Eduardo levantou devagar, mas seus olhos continuaram grudados em Dona Lúcia. Ele sabia que nada ali era coincidência, e que aquela visita, que começou só com a intenção de ajudar, ia mudar a vida dele de um jeito que ele ainda nem imaginava. Eduardo passou o resto da visita tentando se concentrar, mas não conseguiu. Dona Selma falava das melhorias que o asilo precisava, mostrava as instalações, contava sobre os projetos com os idosos, mas tudo soava longe, como se ele estivesse debaixo d'água. Sua cabeça ficou presa naquela sala, naquele toque leve e naquela voz rouca chamando ele de meu menino. No final da visita, Dona Selma levou Eduardo até o pátio nos fundos. Era um lugar simples, com bancos de cimento e algumas árvores que pareciam ter visto muita história passar por ali. Tinha meia dúzia de idosos sentados no sol fraco da tarde. Alguns jogavam dama, outros apenas fechavam os olhos e deixavam o vento bater no rosto. Eduardo ficou de pé, com as mãos nos bolsos, sentindo aquele misto de calma e inquietação brigando dentro dele. Ele já ia se despedir, meio sem jeito, quando viu Dona Lúcia de novo. Agora ela estava sendo empurrada por uma cuidadora para um dos bancos perto das árvores. A cadeira de rodas balançava devagar nas pedrinhas do chão. Ela parecia ainda mais frágil ali fora. Mas de algum jeito, naquele momento, Eduardo achou que ela também parecia mais viva. Num impulso que nem pensou, ele foi até ela. Dona Selma apenas observou, sem interromper. Eduardo se abaixou de novo, ficando na altura dela. "Oi de novo", disse ele, sorrindo de um jeito que tentava ser tranquilo, mas entregava o nervosismo. Dona Lúcia virou o rosto na direção da voz. Os olhos dela, cinzentos e profundos, buscaram os dele. Ficaram assim por um tempo, se olhando como se tentassem se reconhecer de novo. Você é tão bonito", sussurrou Dona Lúcia, a voz saindo como uma brisa. "Igualzinho ao meu Joãozinho." Eduardo ficou sem ar por um instante. Joãozinho. Era como a mãe dele o chamava nas poucas histórias que a tia Antônia contava. Um apelido antigo, que ele nunca mais tinha ouvido. Ele quis perguntar mais. Quis saber de tudo, mas sentiu que precisava ir devagar. Dona Lúcia parecia tão frágil que qualquer palavra mais forte podia quebrá-la. "Quem é Joãozinho?" perguntou, tentando soar curioso, como quem puxa a conversa de leve. Meu bebê, respondeu ela, fechando os olhos como se tentasse puxar uma lembrança muito antiga lá do fundo da cabeça. A cuidadora, que ouvia tudo de perto, explicou num tom baixo que Dona Lúcia às vezes misturava memórias. Que ela podia achar que qualquer visitante era um parente antigo, que era comum em casos de perda de memória avançada. Mas Eduardo não sentia que era isso. Tinha alguma coisa ali, algo que ia além de confusão. Era como se uma parte dela realmente soubesse quem ele era. Ele ficou ali, puxando o assunto de forma simples. Perguntou se ela gostava do pátio, se gostava de flores, se lembrava de alguma música preferida. Dona Lúcia respondeu com frases curtas, perdidas. Mas de vez em quando surgia um brilho diferente no olhar dela, como se durante alguns segundos ela realmente estivesse ali, inteira,
Depois de um tempo, ela cansou e fechou os olhos. A cuidadora veio empurrar a cadeira de volta para dentro. Eduardo se levantou, se sentindo estranho. Não sabia se era felicidade, tristeza ou um tipo novo de saudade que ele nunca tinha sentido antes. Só sabia que não podia deixar aquilo pra lá. Ele se despediu de Dona Selma, combinou de voltar outro dia e saiu andando pelo corredor de volta para a saída. Mas antes de ir embora de vez, parou no hall principal e olhou para trás. Lá no fundo, entre a penumbra do corredor, ele viu Dona Lúcia parada na cadeira de rodas, olhando na direção dele. Ela levantou a mão devagar, como quem acena para alguém muito querido. E então, pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu como se estivesse voltando para casa. Saiu do asilo com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Sabia que aquela mulher tinha algo a ver com ele. Sabia que aquela história não podia terminar ali. E nem iria. Entrou no carro, ligou o motor, mas ficou um tempo parado antes de sair. O rosto de Dona Lúcia, o jeito como ela o chamou de meu menino, aquilo tudo ecoava dentro da cabeça dele, como uma música antiga que a gente tenta lembrar a letra, mas só vem o refrão. No fundo, Eduardo sabia que aquela não era uma visita qualquer. Era o começo de algo muito maior, e sem perceber, já estava pronto para descobrir tudo o que o destino estava guardando para ele. Aquela noite, Eduardo não conseguiu dormir direito. Ficava se virando de um lado para o outro na cama, olhando o teto do quarto escuro, com a cabeça cheia de perguntas. Toda hora ele fechava os olhos e via de novo o rosto de Dona Lúcia. Aquele jeito que ela tinha olhado para ele como se reconhecesse alguma coisa muito lá do fundo. E aquela voz dizendo, meu menino. Era como se alguém tivesse cutucado uma ferida antiga que ele nem sabia que ainda estava aberta. De manhã, nem tomou café direito. Pegou o carro e saiu de novo. Dessa vez, com um objetivo claro. Ele precisava voltar ao asilo. Precisava ver Dona Lúcia outra vez. Talvez fosse loucura. Talvez fosse só imaginação. Mas alguma coisa dentro dele dizia que não. Que tinha verdade naquele encontro. Quando chegou ao recanto dos ipês, Dona Selma estava na entrada, mexendo em umas caixas de mantimentos doados. Ela sorriu quando viu Eduardo e veio logo falando, brincando que fazia tempo que não via um doador. Tão animado para visitar os idosos, Eduardo deu uma risada sem graça e perguntou se podia ver Dona Lúcia de novo. Dona Selma ficou meio surpresa, mas fez que sim com a cabeça e foi guiando ele pelos corredores. Dona Lúcia estava na sala de atividades, sentada de novo na cadeira de rodas, olhando para uma janela aberta onde o vento balançava as cortinas. Ela parecia calma, mas ao mesmo tempo tinha aquele olhar vago, como quem via o mundo por trás de uma névoa. Eduardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Ficaram um tempo em silêncio. Ele queria falar, mas não sabia como começar. Parecia que qualquer palavra errada podia afastá-la ainda mais daquela pequena conexão que tinham conseguido no dia anterior. Então ele lembrou de uma coisa que a tia Antônia contava às vezes, quando falava da mãe dele. Uma música. A mãe dele adorava uma música antiga, chamada O Leãozinho. Cantava para ele quando era bebê. Dizia que era a preferida dela. Sem pensar, Eduardo começou a cantar baixinho, quase para si mesmo. Desafinou um pouco. Errou uma ou duas palavras, mas foi até o fim. Quando terminou, ficou olhando para Dona Lúcia, meio envergonhado, meio esperançoso. Ela continuou olhando para a janela, mas seus olhos começaram a brilhar diferente. Era quase imperceptível, mas Eduardo percebeu. Era como se alguma lembrança perdida tivesse se mexido lá dentro dela. Meu Joãozinho. Você sempre sorria quando eu cantava essa música, sussurrou ela, com a voz rouca, quase um sopro. O coração de Eduardo bateu tão forte que ele achou que ia ouvir o barulho do peito. Ele segurou a mão dela, que estava fria e leve como uma folha de papel. A senhora lembra do Joãozinho? Perguntou baixinho, tentando não assustá-la. Dona Lúcia piscou, devagar, como se estivesse lutando contra uma névoa dentro da cabeça. Passou a mão trêmula no rosto dele, como uma mãe faz quando quer guardar o rosto do filho na memória. Joãozinho.
Você tinha um sorriso lindo, igual seu pai. A menção ao pai de Eduardo fez o chão tremer debaixo dos pés dele. Tudo o que ele sabia sobre seu pai vinha de histórias confusas contadas pela tia Antônia. E agora uma estranha, ou melhor, aquela mulher que podia ser sua mãe, falava dele como se estivesse vendo o passado diante dos olhos. Eduardo queria fazer 1000 perguntas. Queria saber do pai, da vida deles, do que aconteceu. Mas a cuidadora apareceu na porta, chamando Dona Lúcia para o almoço. Era a rotina do asilo, tudo no horário certinho. Ele prometeu a si mesmo que voltaria no dia seguinte, e no outro, e em todos os dias que precisasse. Enquanto saía do asilo, Eduardo puxou do bolso uma foto antiga que sempre carregava na carteira. Era uma foto amarelada, de quando era bebê. Ele no colo de uma mulher jovem, bonita, de sorriso aberto. Era a única imagem que tinha da mãe. A foto que a tia dizia ser o único registro que sobrara depois do acidente. Eduardo olhou bem para a mulher da foto. Olhou para os olhos, para o formato do rosto, para o jeito de sorrir. Era diferente de Dona Lúcia hoje, tão envelhecida, tão marcada pelo tempo. Mas havia algo no olhar, na curva da boca, no jeito de inclinar a cabeça. Guardou a foto de novo, com o coração batendo rápido. No caminho para casa, Eduardo decidiu que precisava de respostas e que não ia parar até encontrar. Chegando em casa, foi direto para o quarto onde guardava suas coisas antigas. Abriu caixas de papelão que nem lembrava mais o que tinham. Fotografias, papéis velhos, alguns brinquedos da infância. Tudo cheirando, aguardado, a tempo parado. Lá no fundo de uma caixa, encontrou um caderno pequeno, de capa de couro gasto. Reconheceu na hora. Era o caderno de recados da escola quando era pequeno. Pegou e folheou sem muita esperança, até que uma folha dobrada caiu no chão. Era um bilhete antigo, escrito com uma letra caprichada. Joãozinho, mamãe te ama mais que tudo. Prometo que vou voltar para você. Eduardo sentou no chão, segurando o papel como se fosse um pedaço vivo do passado. As palavras eram tão familiares, tão cheias de emoção, que ele sentiu os olhos arderem. Naquele momento, não restava mais dúvida dentro dele. Aquela mulher no asilo não era só uma senhora esquecida. Era a mãe dele. E ele faria de tudo para trazer de volta o que a vida tinha roubado deles. Eduardo nunca foi o tipo de cara que deixava uma pulga atrás da orelha sem fazer nada. Sempre que alguma coisa incomodava, ele precisava ir até o fim. E agora, com o coração cheio de certezas e dúvidas ao mesmo tempo, ele sabia que não dava mais para fingir que era só coincidência. Naquela noite, sentado na varanda da casa dele, olhando para o céu sem estrelas, Eduardo tomou a decisão. Ia investigar. Ia descobrir de onde Dona Lúcia tinha vindo, como ela tinha parado naquele asilo e, principalmente, se ela era mesmo sua mãe. Porque no fundo do peito, ele já sabia a resposta. Só precisava provar. No dia seguinte, acordou cedo, jogou um café pra dentro e ligou pro Leandro, seu melhor amigo desde a época da faculdade. Leandro era advogado, daqueles bons, que não se assustavam fácil. Eduardo sabia que podia confiar nele de olhos fechados. Cara, preciso de uma ajuda, começou Eduardo, sem rodeios. Fala aí, disse Leandro, já entendendo pelo tom que era coisa séria. Explicou tudo, sem esconder nada. Contou sobre o asilo, sobre Dona Lúcia, sobre o jeito como ela o reconheceu, sobre a música, sobre o bilhete encontrado. Leandro ouviu em silêncio, só fazendo uns sons de quem pensava rápido do outro lado da linha. No fim da história, ele soltou um "Beleza, vamos descobrir o que está por trás disso." E foi aí que a investigação começou. Leandro sugeriu que a primeira coisa a fazer era levantar qualquer registro de entrada da Dona Lúcia no recanto dos IPs. Quem trouxe ela para lá? Que documentos? Apresentaram essas coisas? Só que Eduardo já sabia que isso não ia ser fácil. Dona Selma tinha falado que os documentos dela eram meio bagunçados, sem muita coisa certa.
Mesmo assim, ele voltou pro asilo, dessa vez mais focado. Dona Selma recebeu ele com um sorriso meio desconfiado, já percebendo que ele não estava lá, só para bater papo ou doar dinheiro. Eduardo foi direto ao ponto. Eu queria ver a ficha da Dona Lúcia. Tudo que vocês têm dela. Dona Selma ficou meio sem graça, mas chamou ele para ir até uma salinha apertada onde guardavam os arquivos. Pegaram uma pasta velha, amassada, com o nome Lúcia, sem sobrenome definido, rabiscado na capa. Dentro da síntese, pasta tinha pouca coisa. Um atestado médico muito vago, falando de amnésia pós-traumática, e um laudo social que dizia que ela tinha sido deixada no hospital por um parente distante e depois encaminhada ao asilo. Sem nomes, sem RG, sem nada que realmente comprovasse quem ela era. Dona Selma comentou que, na época, o hospital que cuidou dela tentou achar a família, mas sem sucesso. Como ninguém apareceu, o caso foi encaminhado para assistência social e depois para o asilo. Eduardo saiu de lá com uma cópia da pasta na mão e um monte de perguntas na cabeça. De volta para casa, ligou de novo pro Leandro e passou tudo para ele. A gente vai precisar puxar as fichas do hospital também, disse Leandro, e talvez ver se tem alguma ocorrência policial do acidente que ela sofreu. Eduardo concordou. E lá foi ele, mergulhar ainda mais fundo. No dia seguinte, estava no hospital onde Dona Lúcia tinha sido internada anos atrás. O prédio era velho, cheirava a éter e lembrava uma época em que tudo era mais improvisado. Depois de muita insistência, conseguiu falar com uma funcionária antiga, Dona Ivone, que lembrava de muitos casos de cabeça. Eduardo mostrou a foto de Dona Lúcia jovem, a que ele guardava na carteira. Dona Ivone apertou os olhos, puxou a foto mais perto do rosto e franziu a testa. Essa moça teve um acidente feio, não teve? Disse ela, puxando a memória. Sim, respondeu Eduardo, sentindo a esperança crescer. Lembro que ela chegou aqui muito machucada. Tava desacordada, contou Dona Ivone. Disseram que o marido morreu na hora. Ela ficou em coma, acho que umas semanas. Depois acordou sem lembrar de nada, sem nome, sem endereço. Um horror. Eduardo quase não conseguia respirar direito enquanto ouvia aquilo. A senhora lembra quem trouxe ela para cá? Perguntou, tentando controlar a ansiedade. Dona Ivone pensou mais um pouco, fez uma cara de quem se esforçava. Veio uma mulher. Junto, lembro disso. Disse que era parente, mas tinha algo estranho nela. Não queria responder muita pergunta. Estava mais preocupada em assinar uns papéis e ir embora rápido. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. A descrição batia. Só podia ser a tia Antônia. Pegou o máximo de informações que conseguiu e saiu de lá com o coração disparado. No carro, ligou para Leandro e contou tudo. A gente tá chegando lá, disse o amigo animado. Agora precisamos puxar qualquer registro de acidente de carro da época. Eduardo passou o resto do dia revirando arquivos online, notícias antigas, registros de trânsito. Até que, depois de horas, achou. Acidente de carro, estrada de Itapecerica da Serra, 2 adultos envolvidos. O homem, identificado como Jorge Mota, morreu no local. A mulher, sem identificação confirmada, foi levada em estado grave para o hospital. Era isso, Jorge Mota. O nome do pai de Eduardo. Fechou o notebook com força, sentindo as mãos tremerem. Não era mais uma sensação, era fato, e agora ele precisava encarar a verdade inteira, custasse o que custasse. Eduardo passou o resto da noite pensando em tudo o que tinha descoberto. Cada pedaço da história parecia se encaixar de um jeito que dava medo. Era como montar um quebra-cabeça esquecido no fundo do armário e descobrir que a imagem montada era muito pior do que ele imaginava. Ele mal conseguiu comer no café da manhã. A cabeça não parava. As informações sobre o acidente, o hospital, a mulher misteriosa que assinou os papéis, tudo levava para a mesma pessoa, tia Antônia. Até aquele momento, Eduardo sempre tinha aceitado a história que a tia contava. Cresceu
ouvindo que seus pais tinham morrido num acidente trágico e que ela, como boa irmã, tinha cuidado dele como se fosse filho. Nunca desconfiou de nada. Nunca teve motivo para desconfiar. Mas agora, cada lembrança da infância parecia ganhar uma nova camada. Um outro tom, mais sombrio. Decidiu que precisava ver Antônia. Não podia ficar só juntando pistas e remoendo teorias. Precisava olhar nos olhos dela e ver o que ela tinha a dizer. Pegou o carro e foi até a casa onde ela morava, num bairro nobre da cidade. A casa era grande, imponente, cheia de plantas bem cuidadas e grades altas. Eduardo já conhecia aquele lugar como a palma da mão. Foi onde passou boa parte da infância, correndo pelo jardim, brincando com os primos, achando que aquela era sua nova família depois da tragédia. Tocou a campainha e esperou. O coração parecia querer sair pela boca. Antônia abriu a porta, sorrindo, toda arrumada como sempre, com o cabelo preso e as unhas feitas. Usava um vestido azul claro e um colar de pérolas que ele lembrava desde criança. Eduardo! Que surpresa boa! Disse ela, puxando ele para um abraço. Ele retribuiu, mas de um jeito meio automático. Sentia o cheiro do perfume dela, doce e enjoativo. Como sempre, mas agora era como se tudo tivesse mudado. Preciso conversar com você, disse ele, sério. Claro, meu filho, entra. O que aconteceu? Perguntou ela preocupada. Sentaram na sala de estar, cheia de móveis antigos e quadros nas paredes. Eduardo não perdeu tempo. Pegou a foto da mãe no bolso, colocou na mesa entre eles e disse: Você lembra dela? Antônia olhou a foto, sorriu e assentiu. Claro que sim. Sua mãe, disse ela, meio sem entender onde ele queria chegar. E se eu te dissesse que encontrei ela? Perguntou Eduardo direto. Antônia congelou por um segundo. Foi muito rápido, mas Eduardo viu. Aquele tipo de reação que a pessoa tenta esconder, mas o corpo entrega antes da mente. Do que você tá falando, Eduardo? Sua mãe morreu naquele acidente. Você sabe disso. Eduardo se encostou na cadeira, cruzou os braços. Tem certeza? Porque eu encontrei uma senhora num asilo. Ela tem amnésia. Foi internada logo depois do acidente. E tia? Ela me reconheceu. Antônia ficou pálida. Passou a mão nos cabelos, ajeitou o colar, cruzou e descruzou as pernas, como se tentasse ganhar tempo para pensar. Meu filho, você está confuso. Essas coisas acontecem. Essas pessoas acabam projetando sentimentos. É normal? Não, tia. Não é normal. Eu vi nos olhos dela. E ela me chamou de meu menino. Ela cantou a música que ela cantava pra mim quando eu era bebê. Como você explica isso? Antônia ficou sem resposta. Apenas baixou os olhos, mexendo as mãos no colo, nervosa. Eduardo aproveitou a brecha. Quem assinou a internação dela no hospital? Perguntou. A voz firme. Antônia levantou os olhos de novo, dessa vez com um olhar duro. Eu fiz o que era melhor para você, disse ela de repente. Você era só um bebê, precisava de alguém forte para cuidar de você. Ela estava destruída, Eduardo. Não lembrava de nada, mal conseguia falar. Eu não podia deixar você crescer vendo aquilo. A raiva subiu como fogo pelas veias de Eduardo. Mas ele respirou fundo. Precisava manter a cabeça fria. Você mentiu para mim a vida inteira, falou, com a voz baixa, controlada. Eu te criei como um filho. Não importa como, não importa por quê, respondeu ela, se levantando da cadeira, irritada. Eduardo ficou em pé também. A raiva agora era impossível de segurar. Importa sim. Você roubou a vida dela. Você tirou ela de mim. Antônia ficou olhando para ele, respirando pesado. Depois, como quem aceita que não dava mais para esconder, ela disse: se ela tivesse recuperado a memória, ela ia destruir tudo. A herança, a casa, a empresa. Você não entende. Era para proteger você. Era para proteger o que era nosso. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Não era seu. Era dela. Era meu.
E você roubou. Saiu da casa sem olhar para trás, sentindo o mundo girar. Não acreditava que a mulher que ele chamou de mãe por tantos anos tinha feito uma coisa tão cruel. No carro, com as mãos tremendo no volante, Eduardo soube que aquilo era só o começo, que ainda tinha muito mais sujeira escondida por baixo daquela fachada de família perfeita, e que ele não ia descansar, até colocar tudo para fora. Eduardo passou o dia inteiro andando de um lado para o outro dentro de casa. Não conseguia ficar parado. A cabeça dele parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Ele sabia que Antônia tinha escondido a mãe dele, mas sentia que ainda tinha mais coisa escondida nessa história. Muito mais. Sentou no sofá, abriu o notebook e decidiu começar a cavar. Se Antônia foi capaz de fazer aquilo com a própria irmã, do que mais ela seria capaz? Eduardo não queria apenas entender. Ele queria provas. E sabia que não podia confiar apenas na palavra dela. Precisava de fatos, documentos, histórias que confirmassem tudo. Começou vasculhando registros públicos. A primeira coisa que procurou foi o inventário do pai dele, Jorge Mota. Achou o processo, antigo e meio bagunçado, mas ali estava claro. Todos os bens do casal tinham sido herdados por Eduardo, com Antônia nomeada como tutora dele até a maioridade. Parecia normal, mas quanto mais ele lia, mais estranho parecia. A pressa com que o inventário foi concluído, a falta de documentos oficiais sobre a mãe. Era como se Antônia tivesse preparado tudo para que ninguém fizesse perguntas demais. Eduardo ligou para o Leandro de novo e contou tudo. A gente precisa puxar as movimentações financeiras dela também, disse o amigo. Aposto que vamos achar coisa feia aí. Enquanto Leandro cuidava da parte legal, Eduardo foi atrás do lado humano da história. Decidiu conversar com quem conhecia Antônia desde a época do acidente. A primeira parada foi na casa de Dona Ivone, a funcionária antiga do hospital que já tinha ajudado. Ela lembrou de mais um detalhe importante. Disse que Antônia insistiu para que a internação de Dona Lúcia fosse registrada com o nome incompleto, sem sobrenome. Disse que era para proteger a identidade dela. Agora Eduardo sabia que era para esconder mesmo. Depois foi até a casa da madrinha dele, Dona Clarice, uma amiga antiga da família que ainda morava na mesma rua de quando ele era criança. Ela era daquelas senhoras que guardavam tudo, principalmente memória. Quando Eduardo contou o que estava investigando, ela não pareceu surpresa. Pelo contrário, soltou um suspiro pesado. Eu sabia que um dia você ia descobrir, disse ela. Dona Clarice contou que, logo depois do acidente, tentou visitar Dona Lúcia no hospital, mas Antônia não deixou. Disse que a irmã estava em coma, que era melhor deixar pra lá. Insistiu tanto que todo mundo acabou aceitando. Mas Dona Clarice achava aquilo estranho. Disse que a Antônia parecia apressada demais para enterrar o passado. E tem mais, completou ela, abaixando o tom de voz como se alguém pudesse ouvir. Um tempo depois do acidente, Antônia começou a gastar dinheiro como nunca. Reformou a casa, comprou carro novo, viajou para fora. Tudo muito rápido, muito exagerado. Eduardo sentiu o sangue ferver. Enquanto ele crescia achando que tinha perdido a mãe, Antônia estava vivendo às custas de tudo que era dele por direito. Pegou essas informações e foi correndo encontrar Leandro num café perto do escritório. Leandro já estava esperando, com uma pilha de papéis em cima da mesa. Você não vai acreditar, disse ele, empurrando os papéis para Eduardo. Ali estavam extratos bancários antigos, documentos de compra de imóveis, aplicações financeiras. Tudo em nome de Antônia. E tudo feito pouco tempo depois do acidente. Ela não só ficou com a tutela. Ela passou a agir como se o dinheiro fosse dela, explicou Leandro. E quando você fez 18 anos, grande parte da herança já tinha virado pó, ou estava em nome dela. Eduardo mal conseguia respirar. Cada novo papel era como um soco no estômago. A mulher que ele tinha chamado de mãe por tantos anos, que dizia ter se sacrificado por ele, na verdade tinha roubado tudo dele e ainda escondido a verdadeira mãe numa casa de repouso, como se fosse um fardo. Agora Eduardo sabia quem era Antônia de verdade.
e sabia que ela não ia desistir fácil de tudo que construiu em cima daquela mentira. Mas ele também sabia outra coisa. Agora ele tinha provas. E não ia parar até fazer justiça. Eduardo saiu do café com Leandro com a cabeça fervendo. Cada passo que dava parecia mais pesado, como se estivesse andando com o mundo nas costas. Mas ao mesmo tempo, no meio daquela bagunça de sentimentos, ele sentia uma coisa diferente. Um tipo de força que ele nem sabia que tinha. Chegou em casa e espalhou todos os papéis pela mesa da sala. Extratos, inventário, laudos antigos, cópias da ficha da Dona Lúcia no hospital e no asilo. Pegou também as fotos antigas, o bilhete da mãe que tinha encontrado no caderno da escola. Sentou ali na frente daquela bagunça e ficou olhando, tentando juntar tudo. Era como montar um quebra-cabeça que passou anos misturado numa caixa errada. Pegou uma folha em branco e começou a anotar. Datas, nomes, lugares. Ligava uma informação, na outra com riscos de caneta. Quando viu, a folha estava cheia de setas, círculos, anotações em vermelho. O acidente aconteceu em novembro de 1985. Jorge, o pai dele, morreu na hora. Dona Lúcia foi levada para o hospital desacordada. Antônia apareceu, assumiu a situação, deu entrada na irmã sem sobrenome, deixou a mulher lá sem identidade, desapareceu com ela do mapa. Enquanto isso, pegou a guarda de Eduardo, agilizou o inventário, botou a mão em tudo. E como se não bastasse, construiu uma nova vida em cima de uma mentira. Reformou a casa, comprou imóveis, investiu, viveu como madame, enquanto a verdadeira mãe dele era deixada esquecida num asilo qualquer, perdida no tempo, sem nem saber quem era. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. O corpo tremia de tanta raiva. Pensava nas vezes que chorou no colo da tia achando que era só saudade dos pais. Pensava nos aniversários que passou com ela, nos natais, nas viagens. Tudo isso enquanto a mãe dele estava viva, a poucos quilômetros de distância, esperando sem saber quem era, sem entender que tinha um filho, procurando por ela sem nem saber que procurava. De repente lembrou de uma coisa. Quando era criança, sempre achou estranho que Antônia nunca falasse da mãe dele com carinho. Sempre mudava de assunto rápido. Sempre dizia coisas tipo, não adianta mexer no passado, ou é melhor assim. Na época, Eduardo pensava que era só dor, que ela sofria demais para lembrar. Agora ele via que era culpa. Culpa escondida embaixo de um monte de desculpas. Voltou para a mesa, pegou o celular e ligou pro Leandro. Cara, eu tô começando a ver tudo. Tá tudo fazendo sentido agora. Explicou o que estava montando na cabeça. Leandro ficou em silêncio uns segundos, do outro lado da linha. Eduardo. Isso é sério demais. Você tem provas suficientes para abrir um processo. Mas precisa pensar bem. Essa mulher te criou. Ela pode usar isso contra você. Dizer que você só quer o dinheiro. Essas coisas. Eduardo passou a mão no rosto, cansado. Eu não tô nem aí pro dinheiro. Eu só quero minha mãe de volta. Quero que ela tenha o que é dela. Quero que ela saiba quem ela é. Quero que ela saiba que não foi esquecida. A voz dele saiu rouca, cheia de emoção. Leandro prometeu que ia preparar tudo para mover um processo formal. Falsidade ideológica, apropriação de bens, fraude. Tudo que conseguissem encaixar. Eduardo desligou o telefone e olhou para a foto da mãe de novo. Aquela mulher de sorriso doce, de olhos vivos, presa no passado por culpa da ganância de quem deveria ter protegido ela. As peças estavam se encaixando, cada memória, cada silêncio estranho da infância, cada olhar atravessado da tia. Agora tudo tinha explicação. Não era delírio, não era carência, não era imaginação, era verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo sabia exatamente o que tinha que fazer. Ia até o fim. Ia buscar justiça. Ia trazer a mãe de volta para casa. Eduardo sabia que não dava mais para enrolar. Se queria acertar as contas com o passado, precisava encarar Antônia de frente sem desviar. Era agora ou nunca.
Passou a manhã toda pensando no que ia dizer. Escreveu mentalmente discursos, ensaiou perguntas, tentou prever as respostas dela. Mas no fundo sabia que, quando olhasse nos olhos dela, tudo ia sair do jeito que tivesse que sair. E ele estava pronto para isso. Pegou o carro e foi até a casa dela de novo. O mesmo portão alto, o mesmo jardim impecável. Mas dessa vez, quando tocou a campainha, não era o sobrinho educado que ela conhecia que estava ali. Era um homem decidido a descobrir a verdade. Antônia abriu a porta, já com aquele sorriso montado no rosto, mas ele viu o susto nos olhos dela, assim que percebeu que ele não estava ali para uma visita de família. "Podemos conversar?" perguntou Eduardo sem rodeios. "Claro, meu filho", respondeu ela, forçando uma simpatia que soou falsa até para ela mesma. Entraram e sentaram na mesma sala onde tinham conversado dias antes. A diferença é que agora Eduardo não tinha mais dúvidas, não tinha mais medo. Pegou uma pasta que trouxe debaixo do braço e colocou na mesa. Abriu calmamente. Tirou cópias dos extratos bancários, documentos do inventário, registros do hospital, fotos antigas, tudo organizado. Antônia olhou para a papelada e depois olhou para ele, tentando manter a postura. "Você realmente foi longe, hein?" disse ela, com um meio sorriso, tentando parecer tranquila. "Eu fui até onde você tentou esconder", respondeu Eduardo, encarando ela firme. Antônia cruzou as pernas, ajeitou o vestido no joelho, como se aquilo fosse dar a ela algum controle da situação. "E o que você quer de mim, Eduardo? Quero a verdade. Toda. Agora." O silêncio que se formou parecia pesar no ar. Antônia respirou fundo, apoiou as mãos no braço da poltrona e soltou. "Tá bom, você quer saber?" "Eu fiz o que precisava ser feito." Eduardo nem piscou. Sua mãe ficou destruída depois do acidente. Não era mais a mesma. Não lembrava nem o próprio nome direito. "Ia acabar com você junto. Eu não podia deixar isso acontecer. Você deixou ela apodrecer num asilo. Você roubou a vida dela", respondeu Eduardo, sem levantar a voz, mas cada palavra era um golpe seco. Antônia deu uma risada amarga. "Apodrecer? Eduardo, ela não sabia nem quem era. Era um peso que eu tirei das suas costas. Você cresceu? Bem, teve uma vida boa. Tudo porque eu tomei as decisões certas. Você tomou as decisões que eram boas para você. Não para mim, nem para ela." Ela abaixou a cabeça por um instante. Quando levantou de novo, os olhos estavam frios, duros. "E o que você vai fazer agora? Me processar? Me prender? Acha que vai conseguir apagar tudo o que eu fiz por você? Não quero apagar o que você fez. Quero que você pague pelo que roubou. Quero que minha mãe tenha o que é dela de volta. Quero que ela saiba que não foi esquecida." Antônia bufou, irritada. Levantou da cadeira e começou a andar pela sala. "Você não entende nada, Eduardo. Não era só sobre dinheiro. Era sobre poder. Era sobre manter a família no controle. Você não faz ideia das coisas que aconteciam naquela época. As pressões, as dívidas, as ameaças. Eu salvei a nossa família." Eduardo ficou de pé também. "Não, salvou ninguém. Só salvou a si mesma. À custa da minha mãe. À custa de mim." A voz dele saiu baixa, mas carregada de dor. Por um momento, Antônia pareceu querer dizer alguma coisa, mas desistiu. Se virou para ele e disse: "Você quer guerra, Eduardo? Então você vai ter guerra." Ele olhou para ela por um segundo, como se estivesse vendo uma estranha, e entendeu de vez que aquela mulher nunca tinha amado ninguém além dela mesma. Virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. Do lado de fora, no jardim, sentiu o sol bater no rosto. Um sol quente, pesado, mas que de alguma forma parecia limpar um pouco a sujeira que ele tinha carregado por tanto tempo sem saber. Eduardo sabia que a partir dali a luta seria grande, que Antônia não ia deixar barato. Mas ele também sabia outra coisa. Agora ele estava do lado certo, e não ia recuar. Depois do confronto com Antônia, Eduardo voltou para casa sentindo o corpo inteiro doer. Era como se tivesse levado uma surra sem levar um soco. A cabeça latejava,
O peito parecia apertado. Ele sabia que aquilo era só o começo da batalha, mas também sabia que precisava se preparar melhor. Tinha que encontrar mais provas, mais respostas. E, principalmente, precisava entender toda a história da mãe dele. Ficou andando pela casa, sem rumo. Cada canto daquela casa agora parecia diferente, como se carregasse marcas que ele nunca tinha visto antes. Em certo momento parou, na frente do velho sótão. Era um lugar que ele quase nunca ia, cheio de caixas velhas, móveis encostados, coisas da infância e lembranças esquecidas. Subiu as escadas de madeira que rangiam a cada passo. O ar lá em cima era pesado, com cheiro de poeira e madeira velha. Acendeu a luz fraca e começou a revirar tudo. Empurrou caixas, abriu baús, mexeu em papéis antigos. Encontrou brinquedos de criança, fotos amareladas, roupas guardadas que já nem serviam mais, mas nada que realmente ajudasse. Já estava quase desistindo quando viu, num canto escuro, uma caixa pequena de madeira, toda empoeirada. Era uma caixa diferente, com desenhos entalhados na tampa, como se fosse algo feito com carinho. Eduardo se abaixou, limpou a tampa com a manga da camiseta e abriu. Lá dentro, entre algumas cartas antigas e um pedaço de tecido que parecia um lenço de bebê, ele encontrou um caderno de capa vermelha. Estava gasto, com as bordas meio desfiadas, mas ainda inteiro. Pegou o caderno nas mãos e sentiu um frio na barriga, aquele tipo de sensação que avisa que alguma coisa importante está prestes a acontecer. Abriu devagar. As primeiras páginas estavam cheias de uma letra redondinha, bonita, meio inclinada para a direita. Não era a letra da tia Antônia. Era diferente, mais suave, mais cuidadosa. A primeira frase fez Eduardo parar de respirar por um segundo. Para o meu Joãozinho, a razão do meu sorriso, a luz dos meus dias. Ele passou a mão no rosto, tentando segurar a onda de emoção que subiu do nada. Começou a ler. O diário era da mãe dele. Era o jeito dela de conversar com o filho enquanto ainda estava grávida. Ela escrevia sobre os dias, sobre os sonhos, sobre o amor que sentia mesmo antes de vê-lo nascer. Contava sobre como imaginava o rostinho dele, como se pegava cantando baixinho enquanto arrumava o quartinho. Falava sobre o medo do futuro, sobre a esperança de que tudo ia dar certo. Eduardo virou as páginas com cuidado, como quem segura algo frágil demais para apertar. Em algumas partes, ela falava do pai dele, Jorge. Contava como tinham se conhecido, como ele fazia ela rir das coisas mais bobas, como prometeu que juntos iriam construir uma família linda. Era um amor tão simples, tão puro, que dava vontade de chorar. Mas então, mais pro fim do caderno, as palavras começavam a mudar. Começavam a ficar mais pesadas. Ela escrevia sobre brigas com a família. Escrevia sobre a irmã, Antônia. Falava que Antônia não aceitava o casamento deles. Que achava Jorge um fracassado. Que dizia que aquele amor ia destruir tudo que elas tinham conquistado juntas. Antônia nunca me perdoou por escolher o Jorge, dizia uma das páginas. E depois, ela acha que a herança da família é mais importante que minha felicidade. Eduardo fechou os olhos com força, tentando digerir cada palavra. Virou mais páginas. Encontrou o relato do dia do acidente. Saímos de casa depois de uma discussão feia. Eu queria viver nossa vida. Simples, tranquila. Ela queria controle, queria dinheiro. Disse que eu ia me arrepender. E então, o pior. Na estrada, Jorge disse que estava cansado de tentar agradar. Que a gente ia embora, pra longe. Que começaríamos uma nova vida. Foi quando o carro apareceu na nossa frente. Não consegui ver direito. Só lembro do clarão, do grito. Depois, escuridão. Eduardo sentiu as pernas amolecerem. Se sentou ali, mesmo no chão do sótão, com o diário nas mãos. A mãe dele tinha escrito tudo. A verdade toda estava ali. O acidente talvez não tivesse sido tão acidente assim. Talvez tivesse sido causado. Talvez tivesse sido planejado. Não dava para afirmar ainda. Mas agora, mais do que nunca,
Eduardo sabia que precisava ir até o fim. E ele tinha uma arma poderosa nas mãos. O diário da mãe. A voz dela, escrita no papel, atravessando o tempo para encontrar o filho que nunca esqueceu. Eduardo fechou o caderno, abraçou ele contra o peito e ficou ali, por um tempo que nem soube medir. Sentia que, de alguma forma, a mãe dele estava ali também. E que juntos, dessa vez, eles iam conseguir. Naquela noite, Eduardo não conseguiu descer do sótão. Ficou ali mesmo, encostado na parede, com o diário apertado contra o peito, sentindo como se uma parte dele tivesse sido arrancada e, ao mesmo tempo, colocada de volta no lugar. O diário da mãe era mais do que um caderno velho. Era uma prova viva. Uma linha direta entre o que ele foi e o que ele precisava ser agora. Depois de um tempo, acendeu a luz fraca do canto, abriu o caderno de novo e continuou lendo. As páginas seguintes eram mais difíceis. A mãe dele contava como Antônia tinha se tornado uma sombra constante na vida deles. Sempre desconfiando, sempre criticando. Escrevia sobre ameaças veladas, sobre brigas feias em que Antônia dizia que Jorge era um aproveitador e que Lúcia estava acabando com a reputação da família. Num trecho, a mãe de Eduardo escreveu: Antônia disse que se eu não me afastasse dele, ia fazer de tudo para tirar tudo que é meu. Aquilo fez o estômago de Eduardo revirar. Antônia não só era contra o casamento, como também estava disposta a destruir a felicidade da própria irmã. Virando mais páginas, ele chegou a um ponto que parecia ainda mais pesado. Lúcia descrevia uma reunião que Antônia marcou poucos dias antes do acidente. Um jantar, onde Antônia tentou convencer Jorge a largar Lúcia em troca de dinheiro. Ofereceu uma quantia absurda, prometendo que ele teria uma vida confortável longe dali. Mas Jorge recusou. Disse que amava Lúcia. Disse que não tinha preço que fizesse ele abandonar a mulher da vida dele. Eduardo fechou o diário por alguns segundos, apertando forte. Sentia a garganta arder, como se tivesse engolido cacos de vidro. Ele sempre cresceu ouvindo que o pai era um irresponsável, um sonhador, alguém que não conseguiu proteger a família. Mas ali estava a verdade. Jorge tinha sido leal até o fim. Tinha escolhido o amor, não o dinheiro, e pagou o preço mais alto por isso. Eduardo respirou fundo, abriu o diário de novo. Lúcia escrevia sobre como sentia medo depois desse jantar, sobre como começou a perceber olhares estranhos, carros parados perto de casa, ligações em que ninguém falava nada. E então veio o acidente. Tudo tão rápido, tão violento, tão fora de controle. Ela lembrava de flashes. O carro dele sendo fechado na estrada, Jorge tentando desviar, o impacto, e depois o vazio. Lúcia também escrevia sobre o tempo no hospital, sobre como, aos poucos, algumas memórias começaram a voltar, mas tudo muito fragmentado, como pedaços de um espelho quebrado. Escrevia sobre uma mulher que ia visitá-la. A mulher falava pouco, parecia ter pressa, sempre assinava papéis e desaparecia rápido. Lúcia não sabia o nome dela, mas descrevia o cheiro forte de perfume e o jeito frio de olhar. Eduardo sabia quem era. Antônia, sua tia, sua falsa mãe, que tinha apagado a identidade dela como se apagasse uma mancha incômoda. Seguindo nas páginas, a mãe dele falava de como se sentia sozinha, abandonada, perdida num mundo que não reconhecia. Falava da sensação de que tinha perdido algo precioso, mas não sabia o quê. Do vazio que apertava o peito sem explicação. Cada palavra era uma facada. Eduardo fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não tentou ser forte. Não tentou disfarçar. Era dor demais para engolir. Por tanto tempo ele achou que tinha sido salvo por Antônia. Que ela tinha sido a heroína da história. Agora via que tinha sido enganado desde o começo. A verdadeira heroína era Lúcia, que mesmo sem lembrar de nada, mesmo perdida, nunca deixou de amar o filho. Nunca desistiu dele, mesmo sem saber quem ele era. Eduardo passou o resto da madrugada ali, lendo, chorando, juntando os pedaços da história.
E no meio daquela bagunça de sentimentos, uma certeza foi crescendo dentro dele. Não ia deixar a mãe viver o resto da vida esquecida num asilo. Não ia deixar Antônia sair impune. Não ia deixar o amor dele ser apagado. Quando o sol começou a nascer, enchendo o sótão de uma luz alaranjada e morna, Eduardo fechou o diário com cuidado. Passou a mão sobre a capa vermelha, como se agradecesse. Levantou, guardou o caderno dentro de uma mochila e desceu as escadas com passos firmes. Era hora de agir. Era hora de fazer o que era certo. E dessa vez, ninguém ia parar ele. Depois de ler o diário inteiro e juntar todas as peças, Eduardo sabia que Antônia não tinha agido no impulso. Nada daquilo tinha sido acidente ou erro. Tinha sido tudo planejado. Frio. Calculado. Um passo depois do outro, como num jogo de xadrez onde só ela sabia as regras. E ele precisava entender exatamente o que mais ela tinha feito. Precisava montar o quadro completo. Passou os dias seguintes, indo atrás de tudo que podia. Documentos, registros antigos, conversas com gente que conhecia Antônia naquela época. Foi puxando uma linha aqui, outra ali, até que a história dela começou a aparecer bem na frente dele. Antônia tinha passado anos se preparando. Mesmo antes do acidente, ela já mexia nas finanças da família pelas beiradas. Eduardo descobriu isso ao olhar os registros da empresa do pai. Era como se ela soubesse que, mais cedo ou mais tarde, teria que assumir tudo. E quando o acidente aconteceu, ela viu a oportunidade perfeita cair no colo dela. Naquela época, a família tinha uma herança enorme. Terras, investimentos, imóveis. Era coisa para mudar de vida de uma vez. Se Lúcia e Jorge seguissem vivos e juntos, metade disso tudo continuaria no controle deles. Mas Antônia não queria metade. Queria tudo. Por isso ela foi rápida. Enquanto todo mundo ainda chorava a morte de Jorge e se preocupava com o estado de Lúcia no hospital, ela já estava lá puxando os fios certos, assinando documentos, ajeitando a papelada, criando uma história oficial que deixava tudo redondo para ela assumir. Inventou que Lúcia tinha morrido também, só que discretamente. Não registrou o óbito porque seria arriscado. Era mais fácil simplesmente sumir com ela. Uma mulher sem memória, sem documentos, sem ninguém que lutasse por ela. Era o cenário perfeito. Eduardo descobriu que depois de meses escondendo a mãe no hospital, Antônia cuidou para transferir Lúcia para um asilo afastado, onde ninguém perguntava muita coisa. Um lugar barato, simples, onde Dona Lúcia virou só mais uma idosa esquecida. Enquanto isso, Antônia agia como a nova matriarca da família. Fez questão de adotar Eduardo na prática, sem mudar a certidão, mas criando nele a ideia de que era ela quem estava salvando o menino da miséria, da tristeza, da vida difícil. Era um plano genial, no pior sentido da palavra. Quanto mais Eduardo pensava nisso, mais ficava claro o tamanho da traição. E Antônia tinha pensado em tudo. Deixou Eduardo estudar nas melhores escolas. Deu a ele conforto, segurança, estabilidade. Mas sempre controlando, sempre mantendo perto, como quem segura uma marionete pelas cordinhas. E agora que ele tinha descoberto tudo, ela sabia que o castelo de cartas dela estava prestes a cair. Foi por isso que Antônia começou a agir também. Leandro avisou Eduardo que os advogados dela já estavam se mexendo. Tinha movimento nos cartórios. Tinha gente tentando puxar documentos antigos, tentando abafar registros que poderiam incriminá-la. Antônia não ia cair fácil. Ela já estava armando um novo plano. Espalhar boatos sobre Eduardo, dizer que ele queria internar a mãe de novo para pegar o controle da herança, dizer que ele estava mentalmente instável, afetado pela perda repentina de sua figura materna, que Eduardo, abalado, poderia estar criando falsas memórias, confundindo uma idosa qualquer com a própria mãe perdida. Era sujo, era feio, mas era exatamente o tipo de golpe que ela sabia dar. Quando Eduardo soube disso, sentou na cadeira da sala, colocou as mãos no rosto e ficou ali, respirando fundo. Sabia que seria difícil, mas ouvir que a própria tia, a mulher que criou ele, agora tentava destruir sua imagem para salvar a própria pele, ainda doía.
Pegou o celular e ligou para Leandro. Ela tá tentando me pintar como louco, disse Eduardo sem rodeios. Leandro confirmou. Já começaram a circular uns boatos. Inclusive dentro da empresa. Ela tem contatos fortes. Tem gente que deve favores a ela. Eduardo sentiu a raiva crescendo, mas segurou firme. Então deixa ela falar. Respondeu, firme. Eu vou provar a verdade, com calma, do jeito certo. E Eduardo sabia que tinha algo que Antônia nunca poderia manipular. O diário da mãe dele. Aquelas palavras eram vivas, verdadeiras, incontestáveis, e mais, ele ainda tinha Dona Lúcia, a mulher viva. A mãe viva. Era questão de tempo, até a verdade vir à tona de um jeito que ninguém poderia negar. Antônia podia ter montado o plano perfeito lá atrás. Mas agora, ela tinha encontrado o erro que não calculou. O amor de mãe e filho não se apaga, não se esquece, não se rouba. Eduardo sabia que a luta não ia ser fácil. Desde o começo, já sentia no peito que ia ser daqueles caminhos cheios de pedras, de armadilhas, de gente tentando puxar seu tapete. Mas dessa vez, ele não ia voltar, atrás. Era a vida da mãe dele que estava em jogo. Era a verdade da história deles. A primeira coisa que fez foi voltar ao asilo Recanto dos Ipês. Ele precisava garantir que Dona Lúcia estivesse segura, longe de qualquer risco de sumir de novo. Chegando lá, procurou Dona Selma, a coordenadora do asilo, e explicou a situação. Dessa vez, contou tudo, sem esconder nada. Dona Selma ouviu tudo com a mão no peito, chocada. Meu Deus, Eduardo! A gente precisa proteger ela, disse, já pegando o telefone para ligar para o advogado do asilo. Eles iam reforçar a documentação da Dona Lúcia, deixar tudo registrado certinho para que ninguém aparecesse tentando levá-la de lá sem autorização. Eduardo também tratou de pedir um laudo médico atualizado. Um médico de confiança foi até o asilo para avaliar Dona Lúcia. Ele queria garantir que, mesmo com a idade avançada e a amnésia, ela tivesse seus direitos garantidos. E mais, queria um laudo que atestasse que ela era a mesma mulher que constava nas fotos antigas e nos documentos que eles tinham recuperado. Enquanto isso, Leandro, seu advogado, cuidava da parte pesada. Abrir um processo formal contra Antônia. Não era só pelo dinheiro, era pela verdade, pela reparação de tudo que tinha sido roubado, pela dignidade da mãe dele, que ficou esquecida por 40 anos. O processo foi aberto, uma bomba na vida de Antônia. Não demorou muito para os primeiros sinais de guerra aparecerem. Antônia começou a mandar recados por advogados, tentando fazer acordos por fora. Tentava convencer Eduardo de que era melhor resolver em família, evitar exposição, preservar a memória dos mortos. Eduardo ouviu tudo isso e sentiu vontade de rir. Agora ela queria preservar alguma coisa? Depois de destruir a vida da própria irmã? Recusou todos os acordos. Disse que a verdade não tinha preço. O clima entre eles ficou ainda mais tenso. Familiares que antes ligavam para dar feliz aniversário começaram a se afastar. Gente que ele achava que era amigo sumiu. De repente parecia que Eduardo era o vilão da história. O sobrinho ingrato. O menino que se voltou contra quem o criou. Mas ele aguentou firme. Passou dias reunindo provas. Juntou fotos antigas, conversas com testemunhas da época, até pequenos detalhes esquecidos que agora faziam toda a diferença. Como o bilhete achado no caderno de criança. Como as lembranças de Dona Clarice, a madrinha dele. E principalmente, o diário da mãe. Leandro disse que aquele diário era uma bomba nas mãos deles. Que nenhuma história montada pela defesa de Antônia podia apagar aquelas palavras sinceras, aquelas descrições de medo, de esperança, de amor de mãe. Enquanto o processo corria, Eduardo não deixou de visitar Dona Lúcia. Cada visita era uma mistura de dor e esperança. Às vezes, ela parecia perdida, olhando para o nada, sem saber onde estava. Outras vezes, quando Eduardo chegava, um sorriso pequeno nascia no rosto dela, como se, mesmo sem entender tudo,
ela sentisse. Sabia que aquele rapaz era parte dela. Numa dessas visitas, aconteceu algo que Eduardo nunca esqueceu. Ele estava sentado ao lado dela, lendo em voz alta um trecho do diário, quando Dona Lúcia segurou a mão dele e disse: "Você voltou para mim, meu menino." Foram só essas palavras, simples, saindo devagar da boca dela. Mas para Eduardo foi como se o mundo inteiro parasse. Ele chorou na frente dela, sem vergonha, sem medo. Ali ele soube, de um jeito que ninguém poderia tirar, que ela ainda estava lá, que o amor deles atravessou o esquecimento, o tempo, a maldade, e era por esse amor que ele lutava. Por esse amor que ele ia até o fim, mesmo que fosse sozinho, mesmo que fosse contra todo mundo, mesmo que doesse mais do que ele achava que podia aguentar. Eduardo achava que Antônia era o maior problema que ele teria que enfrentar, mas logo percebeu que estava enganado. Foi numa manhã chuvosa que a ficha caiu de vez. Ele estava saindo do escritório do Leandro, depois de mais uma reunião sobre o andamento do processo, quando viu um carro preto parado na rua, meio escondido, com os vidros escuros. Não deu muita importância no começo. Cidade grande, gente estranha parada em qualquer lugar. Mas conforme os dias passaram, o carro apareceu de novo. E de novo. Não era coincidência. Até que, num fim de tarde, quando Eduardo foi visitar Dona Lúcia no asilo, o tal carro apareceu de novo. Só que dessa vez, o motorista desceu. Era um homem de uns 30 e poucos anos. Alto, forte, cabelo preto bem cortado, barba feita. Tinha um jeito arrumado demais, camisa social, relógio caro, mas um olhar que não batia, um olhar frio, calculista, o tipo de olhar que dá vontade de atravessar a rua sem nem pensar. O cara caminhou direto até Eduardo, sem rodeios. "Você é o Eduardo Mota?" perguntou, já sabendo a resposta. "Sou." "Quem é você?" O homem sorriu daquele jeito falso, que mais parecia uma ameaça do que simpatia. "Meu nome é Fernando, filho da Antônia." A cabeça de Eduardo deu um nó na hora. Ele lembrava de ouvir falar de Fernando, o primo distante que tinha ido morar em outra cidade quando era pequeno. Mas nunca teve muita convivência. E pelo visto, isso não tinha sido por acaso. Fernando estendeu a mão. Eduardo, sem querer fazer cena ali na frente dos outros, apertou. "Queria trocar uma ideia contigo", disse Fernando. "Um assunto de família." Eduardo sabia que coisa boa não vinha daí, mas assentiu. Foram até um canto do pátio, longe dos olhares dos outros. Fernando foi direto ao ponto. "Olha só, primo. Vamos ser adultos aqui. Você tá mexendo numa história que ficou enterrada por um bom motivo. Minha mãe cuidou de você, deu tudo o que você tem hoje. E agora você quer jogar isso no lixo? Quer destruir a família por causa de uma velha que nem lembra quem você é?" A raiva subiu no pescoço de Eduardo, mas ele se segurou. "Minha mãe não é uma velha qualquer, e eu não tô destruindo nada, só tô trazendo a verdade à tona." Fernando riu, um riso seco. "A verdade? A verdade é que você cresceu bem, teve estudo, dinheiro, oportunidades. E agora quer bancar o herói? Acha que alguém vai aplaudir? Vai acabar sozinho, Eduardo. E pobre." Eduardo encarou ele firme. "Prefiro ser pobre do lado da minha mãe do que rico do lado de quem mentiu pra mim a vida toda." Sorriso de Fernando sumiu. O rosto endureceu. "Então é guerra", disse ele. Eduardo não respondeu. Só virou as costas e entrou de volta no asilo. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, ficou pensando naquilo. Agora ele entendia. Antônia não estava lutando sozinha, ela tinha Fernando. E Fernando não era só o filho fiel tentando proteger a mãe. Ele era ambicioso, frio, calculista. O tipo de pessoa que faria qualquer coisa para manter o que achava ser seu. Nos dias que seguiram, Eduardo sentiu a pressão aumentar. Teve gente ligando na empresa dele, espalhando fofoca, notícias falsas pipocando nas redes sociais, insinuações de que ele estava instável, que era perigoso, que não tinha capacidade para administrar seus negócios,
Fernando jogava sujo. E não tinha vergonha nenhuma disso. Leandro ligava quase todo dia, dando atualizações, avisando que precisavam ficar atentos. Esse cara não tá de brincadeira, Eduardo. Ele sabe mexer nos bastidores, sabe sujar sua imagem sem sujar as mãos. Eduardo sabia. E mesmo assim, não pensou em desistir nem por um segundo. Agora era pessoal. Não era só pela mãe. Era também por ele. Por tudo que tinha sido roubado, mentido, apagado. A presença de Fernando tornava tudo mais difícil, mais pesado. Mas também deixava Eduardo ainda mais certo de que estava no caminho certo. Se eles estavam tão desesperados para esconder a verdade, é porque a verdade era mais poderosa do que ele imaginava. E Eduardo não ia recuar. Não importa quantos Fernandos ou Antônias aparecessem pelo caminho, ele ia até o fim, ia até onde fosse preciso, e dessa vez, ninguém ia conseguir parar. Depois daquele encontro tenso com Fernando, Eduardo sabia que precisava ficar de olhos bem abertos. Não era mais só uma questão de justiça, era sobrevivência. Nos primeiros dias, as tentativas de sabotagem começaram pequenas, quase invisíveis. Parecia coisa boba, mas quem já levou o golpe pelas costas sabe reconhecer os sinais. A primeira foi dentro da própria empresa de Eduardo. Um dos principais contratos, que estava quase fechado, simplesmente desandou do nada. O cliente, que até então era só elogios, sumiu. Quando Eduardo conseguiu contato, ouviu uma desculpa esfarrapada sobre preocupações com a imagem dele. Não precisava nem perguntar de onde aquilo vinha. Era Fernando plantando dúvidas, falando pelos cantos que Eduardo estava emocionalmente instável, que estava envolvido em problemas judiciais sérios. Tudo para manchar o nome dele e minar suas forças. No começo, Eduardo tentou ignorar. Continuou focado no processo, nas visitas à mãe, nas provas que precisava reunir. Mas não dava para fingir que não estava sendo afetado. O telefone tocava menos. Os parceiros de negócios pareciam mais frios. Gente que antes o tratava como rei agora atravessava a rua para não ter que cumprimentar. Leandro foi quem deu o alerta. Eduardo, eles querem te isolar. Se você ficar sozinho, fica mais fácil quebrar você. E foi aí que a sabotagem ficou ainda pior. Numa manhã de quarta-feira, Eduardo chegou no escritório e encontrou uma notificação oficial na porta. Uma denúncia. Anônima de irregularidades fiscais. Tudo mentira, claro. Mas era o tipo de coisa que sujava o nome mesmo que depois provassem que não tinha nada errado. Teve que passar o dia inteiro resolvendo papelada, chamando contador, advogado, respondendo o questionário da Receita. Quando finalmente chegou em casa, cansado e com dor de cabeça, viu que tinha um envelope jogado na porta. Sem remetente, abriu ali mesmo, com o coração disparado. Dentro, tinha uma cópia de uma denúncia anônima enviada para os jornais locais. Acusavam Eduardo de explorar idosos para enriquecimento pessoal, insinuando que ele estava se aproveitando. De Dona Lúcia para ganhar dinheiro e mídia. Era baixo, era sujo, era covarde e era a cara de Fernando. Eduardo sentou na calçada, ainda segurando o envelope, tentando respirar fundo. O plano deles era claro. Se não podiam vencê-lo na justiça, iam tentar quebrá-lo pelo cansaço, pelo medo, pela vergonha pública. Mas o que eles não sabiam é que Eduardo já tinha passado por coisa pior na vida. Tinha enfrentado a solidão de crescer sem mãe, a dor de perder um pai que mal conheceu, a frustração de achar que não tinha mais nada, além de lembranças misturadas. Não seria agora que ele ia cair. No dia seguinte, antes mesmo de amanhecer, Eduardo estava de pé. Ligou para Leandro, explicou tudo e juntos armaram um plano. Iam contra-atacar. Leandro moveu ações contra Fernando e Antônia por calúnia e difamação. Não ia ser fácil, claro. Mas cada nova tentativa deles só dava mais munição para Eduardo provar o tipo de gente que eles eram. Enquanto isso, Eduardo começou a expor a própria história nas redes sociais. Contou com as palavras dele tudo que estava vivendo. Sem exageros, sem drama. Só a verdade crua. Falou do reencontro com a mãe, do diário, da luta para trazer a história dela de volta. Mostrou fotos, mostrou documentos.
mostrou amor. E o que aconteceu foi algo que Fernando nunca esperava. As pessoas começaram a apoiar Eduardo. Primeiro eram comentários de gente comum, elogiando a coragem dele. Depois vieram mensagens de apoio de ONGs de direitos humanos, grupos de apoio a idosos, advogados voluntários. De repente, Eduardo não estava mais lutando sozinho. E Fernando, vendo que a estratégia dele estava começando a virar contra ele, ficou ainda mais agressivo. Mandou mensagens ameaçadoras, de números desconhecidos. Tentou invadir a conta de e-mail de Eduardo. Tentou até armar uma acusação de agressão física durante uma das audiências preliminares do processo. Mas Eduardo estava preparado, teve testemunhas em todas as reuniões, gravou conversas, deixou tudo registrado. Cada passo que Fernando dava, Eduardo já tinha dado 2 à frente, e no meio de toda essa guerra suja, teve algo que nunca mudou. Eduardo nunca deixou de visitar a mãe. Todo final de tarde, mesmo exausto, mesmo com a cabeça cheia, ele ia até o recanto dos ipês, sentava ao lado dela, pegava sua mão e ficava ali, contando as novidades, cantando a música antiga que ela amava. Porque no final das contas, era para isso que ele lutava. Não era por dinheiro, não era por vingança, era por amor. E amor, quando é de verdade, ninguém consegue sabotar. No meio de tanta confusão, tanta mentira e tanta sujeira sendo jogada em cima dele, Eduardo sabia que precisava de uma prova que ninguém pudesse contestar. Algo que falasse mais alto do que fofocas. Mais forte do que qualquer boato que Fernando e Antônia inventassem. Precisava de uma prova científica. Foi por isso que, junto com Leandro, ele decidiu fazer o teste de DNA. Não era só pela justiça. Era também para ele. Para ter certeza. Para fechar a ferida de vez e poder olhar para a mãe nos olhos sem nenhuma dúvida. Conseguir marcar o exame não foi fácil. Primeiro, porque Dona Lúcia tinha uma saúde muito frágil. Não podiam sair levando ela para qualquer laboratório. E segundo, porque Eduardo sabia que qualquer movimento em falso podia chegar nos ouvidos errados e comprometer tudo. Com muito cuidado, Leandro conseguiu um laboratório de confiança, especializado nesse tipo de situação delicada. Um perito foi até o recanto dos ipês, com todo o equipamento necessário, para fazer a coleta de material. Foi tudo feito na sala de atendimento do asilo, num clima silencioso, respeitoso. Eduardo ficou do lado da mãe o tempo todo. Ela parecia calma naquele dia, como se sentisse que algo importante estava acontecendo. O técnico explicou baixinho como seria. Um simples cotonete passado dentro da bochecha, sem dor, sem incômodo. Ela nem se assustou. Só olhou para o Eduardo com aqueles olhos cinzentos que pareciam reconhecer algo lá no fundo. Depois, foi a vez dele. O técnico guardou as amostras em envelopes lacrados, assinados na frente deles. Tudo feito na maior transparência. Agora, era esperar. Laboratório prometeu o resultado em 10 dias úteis. Eduardo achou que seria tranquilo, mas cada dia parecia um mês. A ansiedade comia ele por dentro. Passava as noites olhando para o teto, imaginando 1000 possibilidades. E se desse negativo? E se, no meio dessa loucura toda, ele estivesse errado? E se o destino tivesse pregado uma peça cruel? Mas no fundo, a alma dele sabia. No fundo, ele sentia que não podia estar enganado. Quando finalmente o telefone tocou e o laboratório avisou que o resultado estava pronto, Eduardo foi pessoalmente buscar. O caminho até lá foi uma tortura. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. Cada pedestre atravessando a rua parecia um teste de paciência. Chegando lá, o atendente entregou um envelope grande, lacrado. Eduardo saiu com o envelope na mão, mas não abriu ali. Entrou no carro, trancou as portas, desligou o celular e ficou parado, olhando para aquele pedaço de papel que podia mudar tudo. Respirou fundo umas 3 vezes. Então abriu. Os olhos correram pela folha cheia de termos técnicos até encontrar a frase que procurava. Compatibilidade genética. 99,99%. Relação de maternidade confirmada. Eduardo soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Sentiu as lágrimas subirem, sem conseguir controlar.
Era ela. Dona Lúcia era a mãe dele. Não tinha mais espaço para dúvida, nem para invenção. Era oficial. Era provado. Era verdade. E era libertador. Ficou ali, sentado dentro do carro, abraçado ao envelope, enquanto o choro vinha como uma avalanche. Era alegria, era dor, era alívio, era tudo misturado. Depois de se recompor um pouco, pegou o celular e ligou para Leandro. Deu positivo, disse, com a voz embargada. Do outro lado, Leandro só respondeu: agora é questão de tempo, meu amigo. Agora, eles não têm mais para onde correr. Eduardo desligou e ficou um tempo olhando o céu pela janela do carro. Lembrou da primeira vez que viu Dona Lúcia no asilo. Do jeito que ela segurou a mão dele. Do jeito que ela o chamou de meu menino. Lembrou da música que ela cantava para ele. Lembrou das palavras do diário. Tudo fazia sentido agora. Era como se o universo inteiro tivesse se dobrado, puxado as pontas soltas e amarrado tudo de volta no lugar certo. Era real. Era mãe e filho. E ninguém no mundo podia apagar isso. Naquela mesma tarde, ele foi direto para o recanto dos ipês. Quando entrou na sala, Dona Lúcia estava sentada perto, da janela com o sol batendo no rosto. Ela parecia tranquila, olhando para longe. Eduardo se ajoelhou na frente dela, segurou as mãos dela e disse, sem conseguir conter a emoção: Mãe, a senhora voltou para mim. E eu voltei para a senhora. Dona Lúcia sorriu. Um sorriso pequeno, mas tão cheio de amor que parecia iluminar tudo ao redor. Ela não precisava entender todas as palavras, ela sentia. E no fundo, era isso que mais importava. O resultado do DNA foi como um raio em céu limpo. De uma hora para outra, a história que Antônia passou a vida inteira controlando desmoronou. Não era mais Eduardo contra a palavra dela. Agora era a ciência. Era fato. Leandro moveu rápido. Entrou com o resultado no processo. Protocolou tudo. Com provas, testemunhas, documentos, tudo amarrado, sem deixar brechas. Agora, diante do juiz, não era mais só uma briga de família. Era fraude. Era apropriação indébita. Era crime. Quando Antônia recebeu a notificação oficial, foi um baque. Eduardo ficou sabendo pelo próprio Leandro, que no meio da tarde ligou avisando: Eduardo, ela tá tentando um acordo de última hora. Quer evitar audiência pública, era óbvio. Ela sabia que se aquilo fosse a julgamento aberto, a máscara dela ia cair diante de todo mundo. Mas Eduardo nem pensou duas vezes. Não quero acordo, Leandro. Quero justiça. A audiência foi marcada para 1 mês depois. E nesse tempo, o castelo da Antônia começou a ruir sozinho. Gente que era amiga dela, há anos começou a se afastar. Parceiros de negócios passaram a evitar reuniões. Pequenas notícias foram pipocando na imprensa, contando sobre o processo. As palavras eram pesadas. Fraude familiar. Herdeira ilegítima. Desvio de bens. Cada matéria era uma facada no orgulho dela. Fernando também tentou agir. Tentou intimidar Eduardo de novo, mandando mensagens, tentando pressionar. Mas era tarde. Eduardo estava mais forte agora. Sabia exatamente onde estava pisando. Cada ameaça, cada tentativa suja, ele e Leandro levavam direto para o processo. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos, advogados. Parecia cena de filme. Eduardo chegou cedo, terno simples, olhar firme. Não precisava de luxo nem de pose. Quem fala a verdade não precisa de cenário. Antônia entrou depois, de cabeça erguida, maquiagem impecável, tentando parecer intacta. Mas quem olhasse de verdade via. Ela tremia por dentro. Fernando estava com ela, claro. De braços cruzados, cara fechada, tentando passar uma segurança que ele mesmo não sentia mais. A audiência começou. O juiz, sério, direto, sem rodeios. Leandro abriu, falando sobre o processo. Apresentou o diário da mãe de Eduardo, apresentou testemunhas, mostrou o resultado do DNA. Era tanta prova, tão clara, que em vários momentos
A sala ficou em silêncio, absoluto, pesado, como se todo mundo segurasse a respiração. Antônia foi chamada para depor. Ela tentou justificar. Disse que não lembrava direito, que naquela época era tudo muito confuso, que só queria proteger Eduardo. Mas cada desculpa dela era desmontada com documentos, fotos, testemunhos. A certa altura, o próprio juiz perguntou se a senhora queria proteger, por que transferiu todo o patrimônio para si mesma? Antônia gaguejou. Olhou para Fernando, que não podia fazer nada. Tentou inventar uma desculpa, mas a verdade já estava escancarada. E a verdade é forte demais para ser escondida quando resolve aparecer. O momento mais forte foi quando Eduardo foi chamado para falar. Ele não gritou, não acusou, não chorou, só falou. Contou de quando era criança e achava que tinha perdido a mãe. Contou da primeira vez que viu Dona Lúcia no asilo. Contou do toque, da música, do diário, do DNA. Contou de como foi ter a vida construída em cima de uma mentira. E de como, mesmo depois de tudo, ainda queria que a mãe dele tivesse o que era dela. Quando terminou de falar, a sala inteira ficou em silêncio. Até o juiz pareceu precisar de uns segundos para retomar a fala. A decisão saiu ali mesmo. Antônia foi declarada culpada de fraude e apropriação de bens. O juiz ordenou a devolução imediata de todos os bens que ainda estavam em nome dela, reparação de danos financeiros e morais a Eduardo e Dona Lúcia, e abertura de um inquérito criminal para apurar ainda mais as ações dela. Fernando tentou reagir, mas o advogado dele puxou pelo braço. Não tinha mais o que fazer. Eduardo não comemorou. Não sorriu. Não vibrou. Apenas baixou a cabeça, fechou os olhos e respirou fundo. Era o fim de uma era. Era o começo de outra. Na saída do tribunal, Antônia passou por ele. Por um segundo, parou, olhou fundo nos olhos dele, não disse nada. Mas o olhar dizia tudo: ódio, vergonha. E no fundo, talvez, só talvez, um pingo de arrependimento. Eduardo não respondeu. Não baixou a cabeça. Só encarou de volta, firme, e seguiu em frente. Do lado, de fora, o céu estava limpo. Um vento leve batia no rosto dele, como um sopro de recomeço. Ele tinha feito o que precisava fazer. Por ele. Por Dona Lúcia. Pela verdade. E agora, finalmente, estava livre. Depois da decisão no tribunal, Eduardo saiu do fórum se sentindo leve, pela primeira vez em muito tempo. Era como se tivesse tirado uma tonelada das costas. Mas ele sabia que a luta não tinha acabado ali. Ganhar justiça era só parte da história. Agora vinha o mais difícil: reconstruir o que tinha sido destruído. A primeira coisa que fez foi focar em Dona Lúcia. Não queria que ela passasse mais nenhum dia naquele asilo, por melhor que fosse o cuidado lá. Queria que ela tivesse um lar de verdade, um lugar onde ela pudesse sentir, mesmo que a memória dela ainda falhasse, que estava cercada de amor e segurança. Passou semanas procurando a casa perfeita. Queria algo simples, confortável, com quintal, flores na varanda, cheiro de café passado na cozinha. Queria que cada canto da casa dissesse para ela: você está em casa. Achou uma casa num bairro tranquilo, perto de um parque, com uma pracinha cheia de árvores e bancos de madeira. Era pequena, mas acolhedora. Na primeira visita, enquanto olhava o quintal, Eduardo imaginou Dona Lúcia sentada numa cadeira de balanço, vendo o sol se pôr. Não pensou duas vezes. Comprou a casa. Passou dias arrumando tudo. Pintou as paredes com cores claras. Encheu a casa de plantas, flores nos vasos, fotos antigas e novas misturadas. Montou um quarto especial para ela, com uma poltrona macia ao lado da cama, uma manta colorida, uma estante cheia de livros. Colocou uma caixa de música antiga no criado mudo, daquelas que tocam uma melodia doce quando se gira a chave. No dia da mudança, Eduardo foi buscar Dona Lúcia no asilo. Ela estava sentada na varanda, com um chapéu de crochê na cabeça e um sorriso leve no rosto. Quando ele contou que iam embora dali para morar numa casa nova, ela olhou para ele por alguns segundos,
e, como se soubesse exatamente o que aquilo significava, apertou a mão dele com força. No caminho, dentro do carro, ela olhava pela janela como uma criança curiosa. Eduardo dirigia devagar, narrando tudo o que via. Ali é o mercado, mãe. Aqui é a padaria. Logo ali tem uma pracinha. Quando chegaram na nova casa, Dona Lúcia ficou parada na porta, olhando tudo. Não disse nada, só sorriu. E aquele sorriso era tudo o que Eduardo precisava. A rotina nova foi se ajeitando aos poucos. De manhã, eles tomavam café juntos na cozinha ensolarada. Eduardo colocava música baixinho enquanto passava manteiga no pão dela. Às vezes, Dona Lúcia tentava cantarolar junto, mas as palavras se misturavam, fugiam. Não importava. O que importava era o brilho nos olhos dela. À tarde, ele empurrava a cadeira de rodas dela até a pracinha. Ficavam lá, vendo crianças brincando, cachorros correndo, idosos jogando dama nas mesas de pedra. Dona Lúcia gostava de sentir o vento no rosto. Às vezes, fechava os olhos e sorria. Eduardo também contratou uma equipe de terapeutas. Fisioterapeuta para ajudar com os movimentos. Fonoaudióloga para estimular a fala. Psicóloga especializada em trauma e perda de memória. Não esperava milagres. Sabia que talvez Dona Lúcia nunca recuperasse todas as lembranças, mas cada pequeno avanço era uma vitória. Cada palavra nova, cada gesto de reconhecimento, era um tijolo colocado na reconstrução da vida deles. Uma tarde, enquanto arrumavam os papéis antigos, Eduardo encontrou uma carta que tinha escrito quando era adolescente. Era para a mãe dele. Na época, escreveu sem esperança de que ela um dia fosse ler. Na carta, ele falava dos sonhos que teve, das vezes que sentiu saudade sem saber de quem, dos momentos em que sentia falta de um abraço que nunca vinha. Decidiu ler a carta para Dona Lúcia. Sentaram na varanda, ele do lado dela, a carta nas mãos tremendo um pouco. Quando começou a ler, a voz dele falhou, mas continuou. Contou para ela tudo o que tinha guardado no peito por anos. No final, quando olhou para a mãe, viu que uma lágrima escorria devagar no rosto dela. Ela levantou a mão, devagarinho, e passou no rosto dele, como quem diz: "Eu também senti sua falta." Eduardo abaixou a cabeça no colo dela e chorou como uma criança. Não era preciso palavras. O amor falava mais alto. O tempo passou. Os dias foram ficando mais leves. Eduardo reorganizou a vida profissional também. Cortou laços com gente que só se aproximava por interesse. Recomeçou, tijolo por tijolo, negócio por negócio, com gente honesta ao lado. Fernando e Antônia sumiram do mapa. O processo criminal contra eles ainda corria, mas Eduardo não perdia mais tempo pensando neles. Já tinham perdido a coisa mais importante que alguém pode ter: o respeito de quem amaram, ou fingiram amar. Agora, tudo o que importava era olhar para frente, cuidar de Dona Lúcia, cuidar dele mesmo, e reconstruir a história deles, dia após dia, sem pressa, mas com verdade. Porque amor de mãe e filho, quando é real, nem o tempo, nem a distância, nem a maldade conseguem destruir. E eles ainda tinham muita vida para viver juntos. Os dias foram passando, e aos poucos, Eduardo e Dona Lúcia construíam uma nova história. Uma história sem máscaras, sem mentiras. Só eles dois, reaprendendo a ser mãe e filho, mesmo que o tempo tivesse tentado separar. Eduardo não se importava com o fato de Dona Lúcia ainda ter lapsos de memória. Não precisava que ela lembrasse de cada detalhe. Bastava vê-la sorrindo no café da manhã, cantarolando uma música sem letra certa, se emocionando quando ele lia uma história para ela no final da tarde. Era nessas pequenas coisas que ele via o amor inteiro, do jeito mais puro. Até que um dia aconteceu algo que Eduardo nunca imaginou. Era uma tarde comum. Ele estava na varanda, arrumando umas flores nos vasos, enquanto Dona Lúcia sentava na cadeira de balanço, olhos fechados, aproveitando o ventinho morno. De repente, ela chamou: "Eduardo?" Ele virou rápido, acostumado a ouvir o nome dele sair, meio sussurrado, meio perdido.
Mas dessa vez, a voz dela saiu firme. Clara, vem aqui, meu filho. Ele se aproximou, ajoelhou ao lado dela. Dona Lúcia segurou a mão dele e olhou bem dentro dos olhos dele. Era um olhar diferente. Um olhar cheio de consciência, cheio de memória. Preciso te contar uma coisa, disse ela, com um nó na garganta. Eduardo sentiu o coração acelerar. Não queria pressionar, mas também sabia que não podia deixar passar. Pode falar, mãe. Tô aqui. Ela respirou fundo. Fechou os olhos por um segundo, como quem puxava força de dentro da alma. Seu pai. Ela começou meio trêmula. Seu pai não era o Jorge. Eduardo arregalou os olhos, sem entender de imediato. Como assim, mãe? Ela apertou a mão dele, tentando explicar. O Jorge foi o amor da minha vida, sim. Foi ele que me criou, que me protegeu, que me ensinou a ser forte. Mas, quando eu era muito jovem, antes de conhecer o Jorge, eu me envolvi com outro homem. Um rapaz humilde, trabalhador, mas que minha família nunca aceitou. As palavras saíam devagar, como se cada uma pesasse 1 quilo. Eu engravidei dele, de você. Mas antes que pudesse contar, meus pais forçaram a separação. Me mandaram para outra cidade. Fizeram de tudo para apagar aquilo. Quando voltei, já estava prometida para o Jorge. Ele sabia da verdade. Mesmo assim, aceitou. Me amou. Te amou como se fosse filho dele. Eduardo sentiu o chão balançar. Durante toda a vida, ele carregou o nome de Jorge. A dor da perda de Jorge. A admiração pelo pai que achava ter morrido tão cedo. E agora, descobria que a história era muito maior, muito mais complicada, muito mais humana. Dona Lúcia passou a mão trêmula no rosto dele. Jorge te criou com tanto amor que para mim ele sempre foi o seu verdadeiro pai. Mas você merece saber. Merece saber de onde veio. De quem veio. Eduardo segurou a mão dela entre as suas, apertando com carinho. Não importa, mãe. Não importa de quem eu vim. Importa quem ficou. Quem me amou. Ela sorriu emocionada. Você é parte de 2 histórias. Uma que começou cheia de dor e outra que a gente está escrevendo agora, cheia de amor. Ficaram ali, abraçados, sem precisar dizer mais nada. Eduardo olhou para o céu, sentindo uma paz que nunca tinha sentido antes. A vida dele tinha sido cheia de mentiras, de perdas, de descobertas, dolorosas. Mas agora sabia a verdade, sabia de onde vinha, sabia para onde queria ir e, o mais importante, sabia que o amor verdadeiro, aquele que sobrevive a tudo, tinha vencido, para sempre.